E aí, já parou para pensar se o calor do nosso próprio corpo poderia funcionar como um alarme contra uma das doenças mais desafiadoras da medicina? Pois é, nessa nossa nova análise, vamos pegar uma literatura científica super densa e transformar em algo simples de entender. Hoje a gente vai explorar uma revisão integrativa fascinante. A grande pergunta aqui é: será que a termografia, que é basicamente uma tecnologia de detecção de calor, tem o poder de revolucionar como a gente detecta o câncer de mama? É uma jornada incrível que mistura biologia, tecnologia e, claro, aquela busca incessante da ciência por diagnósticos mais acessíveis e seguros. Para a gente não se perder, nossa investigação vai ser dividida em 5 passos rápidos. 1. O desafio do câncer. 2. O que é termografia? 3. A busca por evidências. 4. Vantagens e desvantagens. E 5. O veredito da ciência. Passo 1. O desafio do câncer. 25%. É um número que assusta, né? Para colocar isso em perspectiva, um quarto de todos os novos casos de câncer no mundo a cada ano são na mama. É, de longe, o tipo mais comum entre as mulheres, só perdendo para o câncer de pele não melanoma. E tem um detalhe ainda mais preocupante aí, viu? As estatísticas mostram que a incidência está aumentando em pessoas cada vez mais jovens. Diante desse cenário gigante de novos diagnósticos, detectar o problema cedo não é só uma prioridade médica, é literalmente uma urgência para salvar vidas. E como a medicina lida com isso hoje em dia? Bom, a resposta padrão que todo mundo conhece é a mamografia. Mas a gente precisa ser realista sobre os limites da tecnologia atual. A mamografia é, sem sombra de dúvida, o padrão ouro hoje. Só que o desempenho dela cai bastante justamente nas mulheres mais jovens. Por que isso acontece? É que o tecido mamário mais jovem costuma ser bem mais denso, e isso acaba escondendo as anomalias anatômicas quando a gente olha pelo raio-x. É como tentar achar uma nuvem branca num céu nublado. E é exatamente nessa brecha diagnóstica que novas tecnologias tentam entrar. Passo 2. Afinal, o que é termografia? Bom, para entender a termografia de verdade, primeiro a gente tem que falar de um conceito fisiológico essencial chamado angiogênese. Funciona mais ou menos assim. Os tumores são como pequenos parasitas famintos. Eles precisam de muitos nutrientes para crescer rápido. Então o que eles fazem? Eles forçam a criação de novos vasos sanguíneos ao redor deles. Isso é angiogênese. E pensa comigo. Mais vasos sanguíneos significa mais atividade metabólica e mais fluxo de sangue. Mais fluxo de sangue significa mais calor. A termografia simplesmente usa câmeras infravermelhas super sensíveis para mapear exatamente esse aumento de temperatura na pele. Beleza, vamos mergulhar nessa ideia porque esse contraste é a chave para entender o debate todo. Pensa na mamografia como uma foto da estrutura, da anatomia. Ela emite radiação para tentar ver massas físicas, mas, como a gente falou, a densidade do tecido pode atrapalhar a visão. Já a termografia é totalmente o oposto. Ela não quer ver a anatomia, ela quer ver a função, é um exame fisiológico. Ela não usa radiação nenhuma, ela apenas mapeia passivamente o calor infravermelho que o próprio corpo já emite naturalmente. Ou seja, a densidade da mama simplesmente não faz a menor diferença para o resultado dela. Passo 3. A busca por evidências. Agora, a ciência não vive de opiniões, certo? Os pesquisadores dessa revisão aplicaram um filtro metodológico super rigoroso. Imagina um funil gigante. Eles começaram lá em cima, com mais de 1.200 artigos encontrados pesquisando sobre câncer de mama e termografia. Depois de cortar o que não tinha tanta qualidade, sobraram 33 para a leitura completa. E no finalzinho do funil, apenas 6 estudos, os mais sólidos, com maior impacto e rigor metodológico do período, foram escolhidos para ditar o que é real sobre essa tecnologia. Só para a gente ter uma ideia de como isso se constrói, vamos ver de onde vieram esses dados. Os 6 trabalhos finais saíram de bancos de dados acadêmicos de altíssimo prestígio. 4 estudos foram tirados do Medline, que é um gigante da literatura médica internacional, um do Lilacs, que é fundamental para a pesquisa da América Latina e Caribe, e um direto do PubMed. Isso garante que os dados que estamos olhando aqui foram testados e amplamente validados por pares. E isso ilustra perfeitamente o alicerce acadêmico da nossa análise de hoje. Estamos falando de pesquisas encabeçadas por autores de peso, como Wang em 2010, Fitzgerald em 2012, Kolarek em 2013 e Raciuala em 2014. Ao ancorar a nossa investigação nesses nomes, a gente garante que essa conversa sobre os pontos fortes e fracos da termografia continue totalmente neutra e pautada só no que foi documentado na literatura. Passo 4. Vantagens e desvantagens. Olha, o que realmente chama atenção é essa lista de benefícios da tecnologia. É muito persuasiva. A termografia é 100% indolor, não tem contato físico e nem aquela compressão desconfortável, além de ser totalmente livre de radiação. O equipamento é portátil e tem um custo relativamente baixo, mas a grande vantagem clínica mesmo é a alta sensibilidade.
O trabalho do Kolarek, lá de 2013, mostrou uma sensibilidade impressionante de até 100% na amostra deles. A câmera detectou lesões malignas e até as benignas que tinham potencial de piorar. Fato é, a tecnologia percebe muito bem que tem algo acontecendo ali. Mas calma lá, a gente precisa equilibrar esse otimismo todo com a realidade dos dados. O grande calcanhar de Aquiles da termografia, que aparece repetidamente nessas pesquisas, é a tal da baixa especificidade. Traduzindo, ela é excelente para avisar, opa, tem um ponto quente aqui, mas o calor sozinho não é um fator suficiente para cravar um diagnóstico de câncer. Esse calor pode ser só uma inflamação comum, um cisto benigno, enfim, outras alterações do corpo. Isso acaba gerando falsos positivos. É exatamente por isso que hoje a termografia não tem como substituir a mamografia isoladamente. Passo 5. O veredito da ciência. Então, qual é o veredito clínico atual dos cientistas? Ele é bem claro. Justamente por ter essa limitação de não distinguir perfeitamente a causa do calor, a termografia não é usada como uma ferramenta única de diagnóstico. Estudos um pouco mais céticos, como o do Fitzgerald, apontam logo a falta de evidências para o uso dela sozinha. Porém, ela ganha muita força e se mostra extremamente promissora como um método de triagem adjuvante, ou seja, ela é uma ferramenta complementar fantástica para guiar os exames primários. Ela não veio para substituir, ela veio para somar. Então, o ponto crucial aqui é como aplicar essa capacidade complementar no mundo real, muito além dos laboratórios de alta tecnologia. O estudo piloto do Horacio Aula destaca isso de um jeito brilhante. Como a termografia precisa de um equipamento menor, portátil e mais barato, ela tem um potencial gigantesco para fazer rastreamento populacional em áreas remotas. Pensa só, em áreas rurais ou de baixa renda, onde instalar máquinas complexas de mamografia é um sonho distante por enquanto, uma simples câmera termográfica pode identificar rapidamente as pessoas de alto risco. Aí sim, esses pacientes são encaminhados para centros urbanos para investigar melhor. Isso faz muita diferença. A ciência, claro, não para por aí. Segundo a revisão, o futuro da termografia ainda demanda muito mais estudos e observações clínicas. Mais inovações bem legais já estão surgindo na literatura. Eles estão testando o uso de redes de inteligência artificial e desenvolvendo sistemas de pontuação para tirar aquela subjetividade na hora de ler os mapas de calor, sabe? Um fato super notável dessa revisão integrativa é que os trabalhos mais recentes, especialmente ali de 2013 para cá, tendem cada vez mais a recomendar a termografia como uma baita aliada no arsenal contra o câncer. À medida que a tecnologia avança e a inteligência artificial fica cada vez mais sofisticada em interpretar essas imagens térmicas, o potencial não tem limites. Então, para fechar o nosso mergulho de hoje, fica a provocação. Será que a gente está caminhando para um futuro onde o diagnóstico ideal não tenta escolher um lado, mas sim abraça a combinação perfeita entre enxergar a estrutura do corpo e compreender o seu calor fisiológico de uma vez só? É uma possibilidade, no mínimo, fascinante. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise baseada em dados com a gente e até a próxima investigação científica.